Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos aqueles que nos assistem na TV Alerj. Presidente, venho aqui para fazer um pronunciamento sobre a minha cidade, Cidade de Queimados. E digo isso, faço isso porque vejo que nós temos observado diariamente que a cidade está sem rumo. Uma cidade que, da mesma forma que fazia o prefeito anterior, vive de propaganda e maquiagem. E digo isso porque uma cidade do tamanho de Queimados, você ter um contrato de quase R$300 mil para uma empresa fazer filmagens em CD e vídeo, isso é um dos maiores absurdos que tem. E aí, deputado Luiz Paulo, imagine o senhor, ano que vem, ano de eleições, e aí o prefeito encaminha o PPA, prevendo de propaganda, gasto em propaganda, o absurdo de R$2 milhões. R$2 milhões. Isso é uma coisa que não tem cabimento. E aí, quando você analisa o governo, o prefeito, utilizando esses R$300 mil para fazer o vídeo de propaganda, faz um vídeo de propaganda para dizer as suas realizações em 9 meses de governo. Ora, não são 9 meses de governo, são 8 anos do governo anterior e 9 meses. Porque todo mundo sabe quem manda na cidade. Todo mundo sabe que é o secretário de governo quem nomeia. E pasmem, senhores, já são 834 nomeações. Tudo isso pago com dinheiro público. E aí, nas realizações dos 9 meses, primeiro item, coleta de lixo sendo feita na cidade. Claro que tem que ser feita. Só que foi feita numa empresa que foi colocada lá do dia para a noite, sem licitação, com dispensa de licitação. Mas isso aí a Justiça vai julgar, porque já fiz uma representação no Ministério Público. Não cabe tocar sobre isso, porque já falei. Iluminação pública, fazendo propaganda de iluminação pública na cidade. Uma iluminação, deputado Luiz Paulo, do senhor que é engenheiro, de péssima qualidade. Não justifica o valor que gastam com a iluminação, nem o que cobram a população. É muito mais caro do que aqui o Rio de Janeiro. E olha que a iluminação aqui é de uma qualidade muito superior. Os imóveis comerciais pagam R$42 de taxa de iluminação. E muitas das vezes os imóveis são pequenos, a conta de luz regular que o comerciante paga é bem menor do que os R$42 da taxa de iluminação. E ele coloca como uma realização de que a cidade está sendo iluminada. Não faz mais do que sua obrigação. E tinha que estar com uma iluminação de muito melhor qualidade. Diz que os postos estão com medicamentos. Uma falácia, porque a gente vê toda hora a reclamação das pessoas que precisam do remédio e não tem. E coisas simplórias. Imagine o diabético que precisa da insulina, precisa da lanceta e da fita para fazer a medição da sua glicose, ele não encontra isso no posto de saúde. Isso é barato, isso é fácil de entregar. Agora, ele não diz que paga só de aluguel numa lojinha para funcionar como farmácia o valor de R$8 mil. E pasmem os senhores, a sede do PDT é em frente, no segundo andar dessa lojinha. O PDT paga menos de R$1.000 por mês, enquanto o aluguel da loja é mais de R$8 mil. Agora, quem é o proprietário?
é o ex-procurador da Câmara Municipal. São coisas que a gente vê absurdos em cima de absurdos. Diz que os salários estão em dia, não faz mais do que obrigação. Agora mente novamente, sabe por quê? Os professores estão lá fazendo uma manifestação porque não receberam a hora extra que fizeram, não receberam a dobra. Tinham que receber pela dobra porque tem lei. Então, tratam a educação de forma rebaixada, tanto é que os índices educacionais são os piores do estado do Rio de Janeiro, e ainda dão um calote ao professor. Não pagam o professor tem que fazer manifestação para ser recebido pelo prefeito. Então, os salários não estão em dia, não, porque os professores não estão recebendo aquilo que lhes é devido. Diz com orgulho da inauguração de Clínica da Família. Ora, Clínica da Família? Vai lá, no Nossa Senhora da Conceição. Você vai ver que para chegar na Clínica da Família, se chover, você não chega. E olha que teve recurso do Bairro Novo para que aquelas ruas do Nossa Senhora da Conceição fossem asfaltadas. Mas o ex-prefeito nunca deu explicações por que o asfalto não chegou em todas as ruas do bairro Nossa Senhora da Conceição. Quando a gente olha absurdos e mais absurdos, agora tem um que, sabe, é assim, vergonhoso. Imagina, os funcionários da prefeitura dão expediente como comunicador na rádio comunitária. Também já levei ao Ministério Público. E olha o absurdo agora que eles estão inventando no PPA que enviaram para a Câmara de Vereadores. Valor de R$1 milhão para a prefeitura ter sua rádio própria. Ora, é objeto de uma prefeitura, é objeto de cuidar de uma cidade, ter uma rádio própria para fazer propaganda. É assim que eles querem tratar o dinheiro público? Então são esses absurdos que não dá para que a gente fique calado. E não adianta vir dizer que a oposição é uma oposição raivosa, que a oposição é isso e aquilo. Nós estamos mostrando os fatos. Esses fatos são graves. E tem fatos mais graves que também levarei ao Ministério Público. Recebi recentemente fotografias dos veículos que eventualmente estão nas calçadas, porque é um bairro pobre, em que as pessoas não conseguem imediatamente consertar o seu carro quando está com algum problema. Isso aconteceu com um pastor, o carro dele em frente à sua calçada, recolheram como sucata. Só que essa sucata, eles estão levando direto para a Balprensa. Então eles pegam o patrimônio privado, particular, levam para a Balprensa. Esse dinheiro não entra para o cofre público, não. Não entra, não. O cheque é pago para o portador que entrega a sucata. E aí, isso precisa ser apurado, porque isso é peculato, furto, sim. É peculato, apropriação, sim. E é mais uma representação que farei contra esse desgoverno que não respeita a nossa população. E mais que isso, é um absurdo a quantidade de obras paradas, abandonadas. E quando a gente olha, por exemplo, Colégio Ana Perobelli, está lá, o colégio foi derrubado, só as vigas metálicas penduradas. Você questiona, por que essa obra não anda? Mas vai ver por trás por que ela não anda, é porque essa escola está improvisadamente colocada num galpão, num salão que foi alugado, e a prefeitura paga o aluguel do salão para um apoiador do ex-prefeito. Ora, quanto mais tempo demorar a conclusão do colégio, mais o comerciante vai faturar com aluguel. Então são absurdos em cima de absurdos, e a gente não vê, de fato, um governo sério e responsável na nossa cidade. E aí,
o que eles colocam é culpa, tudo é culpa da crise. Só que esqueceram que quem produziu essa crise foi o PMDB nacional através do Eduardo Cunha. Derrubaram a Dilma para o Temer assumir, e a crise continua. A roubalheira continua. O presidente tem suas denúncias arquivadas no Congresso Nacional. Rio de Janeiro nem se fala. Nós temos vivido aqui e temos lutado arduamente para tentar tirar esse Estado ao estado que chegou. E quando a gente olha as justificativas, é de fazer dó. É de fazer dó. Porque a gente luta muito, com muita seriedade, para que a coisa pública seja bem cuidada. E quando a gente olha o desgoverno, de olhar tudo aquilo que é feito, dá dó. E mais, fui procurado pelo pessoal que tem van, as vans escolares, todas legalizadas, só que agora estão exigindo que façam a renovação da frota. Numa crise que nós vivemos, exigir que o dono de van escolar renove sua frota, já que ela é vistoriada, passou na vistoria do Detran, é porque está em condições de rodar, e a cidade é pequena, não justifica criar dificuldade para depois querer vender facilidade. Então, presidente, deputada Tia Ju, que esteve lá na cidade, viu como uma cidade pequena, acolhedora, não merece esses desmandos, não merece esses absurdos. E eu espero que uma hora o Ministério Público acorde, porque as denúncias estão chegando. Cada vez que eu recebo denúncias como essa, das sucatas que estão sendo levadas para a Balprensa e sendo vendidas lá, dilapidando patrimônio do queimadense, venho aqui, faço o pronunciamento e protocolo a representação no Ministério Público. Uma hora, justiça será feita. Porque eu que trabalhei na Polícia Civil, sei muito bem, você vai investigando, vai juntando prova, e uma hora está pronto para que aquele castelo de cartas seja todo derrubado numa lapada só. E eu espero que essa hora chegue em Queimados, porque os desmandos são muito grandes e a população está desassistida, sem saúde, com uma educação de péssima qualidade. Segurança, então, nem pensar. Porque a promessa foi a promessa de ter a Guarda Municipal. Vamos criar a Guarda Municipal. Até agora nada foi feito. E o policial militar que é contratado no PROEIS é usado única e exclusivamente para rebocar o carro do queimadense, que não tem mais hoje lugar para parar no centro da cidade. Não tem mais. Onde para, o reboque vai e carrega. Então, são absurdos que eu tenho que trazer aqui na Assembleia para que todos possam tomar conhecimento. Porque lá eles podem até tentar enganar os moradores. Mas aqui nós estamos fazendo os esclarecimentos públicos necessários e fazendo as cobranças para que esse desgoverno se aprume e passe a atuar com correção. Atue com correção, que não será criticado por este parlamentar. Muito obrigado, presidente. Obrigado às senhoras e senhores deputados.